E hoje nós vamos falar sobre uma narrativa, talvez a maior narrativa que tenham inculcado na cabeça do povo brasileiro a respeito da política. Muita gente no Brasil viveu a ilusão de que existia uma direita combatendo o PT, e essa direita seria o PSDB. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas que hoje levam o crachá de direita estão por aí fazendo sinalizações ao PSDB, inclusive defendendo, como foi o caso do líder do PL na Câmara, que disse que o PSDB foi muito importante no combate ao PT, sim. Inclusive fez elogios a Aécio Neves, de quem a gente vai falar aqui hoje. Olá, minha gente, tudo bem? Eita, que eu tô devendo aqui, hein? Bem, tive uma semana doente, afônica. Na semana passada, eu gravei um vídeo, porém, contudo, no entanto, meu querido computador não me deixou editar. E aí, durante a semana, aquela correria e não consegui. Por quê? Porque eu tenho 2 dias na semana para trabalhar com um pouco mais de intensidade, que são domingo e segunda-feira. E durante a semana eu posso trabalhar, só que o meu equipamento não está permitindo porque ele está muito lento, travando muito, enfim. O vídeo ficou velho, não subi, desisti, não foi pro ar. E aí eu quero aproveitar e lembrar você que eu estou fazendo uma vaquinha que é justamente para comprar alguns equipamentos. Dentre esses equipamentos, eu preciso urgentemente trocar de computador, eu preciso de um PC. Esse aqui é um notebook, embora seja um notebook, enfim, que teoricamente é potente, muito bom para edição de vídeo e tal. Não, minha gente, não funciona. É um notebook que eu comprei durante a pandemia, custou uma pequena fortuna, mas não funciona mais adequadamente. Enfim. O link da vaquinha tá aí embaixo do vídeo, se você puder me ajudar, agradeço muito. Eu sei que milhares de pessoas já viram esse vídeo. Se cada pessoa tivesse doado R$ 1, eu já tinha atingido minha meta, encerrada a vaquinha e ok. Só que eu não atingi, eu fiz 15% até agora. Então, se você puder me dar uma força, te agradeço bastante. Agora vamos para o nosso assunto de hoje. Bem, hoje nós vamos mergulhar em um tema que dividiu o Brasil há décadas e que hoje tenta ressurgir para inculcar dúvida na cabeça do cidadão brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre as rixas ou as ligações entre PSDB e PT. De um lado, o PT, Partido dos Trabalhadores de Lula, e do outro lado, o PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. É o partido do Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. Os dois partidos foram considerados por muito tempo rivais mortais. Mas será que essa é a realidade? E se eu disser para você que eles, na verdade, nasceram de uma mesma mãe, de um mesmo pai, são da mesma raiz, se ajudaram mutuamente a crescer e até compartilharam escândalos, muitos escândalos. E neste vídeo nós vamos destrinchar o nascimento, crescimento e todo esse casamento aí entre PT e PSDB. As amizades aparentemente improváveis entre líderes. Quem é Aécio? A polêmica das caixas eletrônicas registradoras de voto e também os podres da corrupção que unem os dois, PT e PSDB. E se você quer entender mais sobre política, ative o sininho de notificações e vamos conversar sobre essa estratégia do teatro das tesouras, que foi muito bem divulgado, difundido pelo Olavo de Carvalho. Um exemplo prático do que é o teatro das tesouras. O PT nasceu em 1980, no calor das greves operárias do ABC Paulista, lideradas por quem? Por Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o Lula, sindicalista, o Barba, supostamente contra o regime militar. Era um partido de esquerda radical, ou seja, extrema esquerda, supostamente focado em trabalhadores, igualdade social e fim do regime militar. Já o PSDB nasceu 8 anos depois, em 1988, e a gente se pergunta como é que pode um partido
no caso o PSDB, do FHC, sendo mais novo, ter influenciado o nascimento do irmão mais velho, que é o PT. É confuso, né? Mas você já vai entender. O PSDB surgiu de uma divisão do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O PSDB foi considerado o grande partido da redemocratização. Redemocratização essa que foi liderada por intelectuais progressistas como o FHC, Mário Covas e Franco Montoro, que sonhavam com uma social-democracia moderna, misturando mercado e reformas sociais. Bem, eles eram da ala de esquerda do PMDB, oposto ao regime, e ajudaram a pavimentar o caminho para a Constituinte de 1988. Sem essa pressão da esquerda, supostamente moderada, o PT poderia ter sido sufocado como um movimento isolado. Coisa de extremista maluco. Ou seja, o PSDB foi o guarda-costas do PT. Os partidos de FHC e de Lula compartilham nomes que vieram do mesmo berço. A USP, Universidade de São Paulo. Intelectuais como Florestan Fernandes influenciaram o PT, enquanto o FHC moldou o PSDB como terceira via, ou seja, PT e PSDB são irmãos que, após a separação dos pais, um ficou com o pai, o outro ficou com a mãe, e aí criaram aquela narrativa de que os dois eram inimigos. E como se deu na prática essa importância do PSDB para o nascimento e fortalecimento do PT? Sem os tucanos, o PT talvez não tivesse virado o que é hoje. O PSDB ocupou o centro-esquerda. Olha o centrão aí. Atraindo os eleitores isentões, aqueles não são de esquerda nem de direita, né? Fugiam da direita conservadora, mas também não queriam uma esquerda extremista. E com essa deixaram o PT como a voz radical dos pobres e trabalhadores. Em 1989, Lula foi para o segundo turno contra Fernando Collor e o PSDB não quis apoiar. E isso deixou o debate polarizado. PT como autêntica esquerda versus o PSDB como esquerda light. Só que a narrativa que pululou no imaginário do brasileiro é de que a luta era direita versus esquerda. Nos anos 90, o PSDB de FHC implementou o Plano Real e estabilizou a economia, criando um ambiente onde o PT pôde crescer sem a hiperinflação, destruindo assim sua base operária. A rivalidade entre PT e PSDB relegou toda e qualquer participação da direita no debate público. Enquanto isso, o PT se profissionalizou, criou narrativas atraentes e venceu as eleições em 2002. Falando em laços pessoais, Lula e FHC, supostamente rivais eleitorais, têm uma relação bem estreita, tem uma história de mais de 40 anos de amizade e companheirismo. Conheceram-se em 1977 na suposta luta contra a ditadura e em 1978 eles panfletaram juntinhos no ABC. Ambos foram chave nas diretas já e na Constituinte de 1988, promulgando a Constituição Cidadã. Em 2022, FHC, ex-adversário feroz de Lula, pelo menos na narrativa, né? Foi cabo eleitoral de quem? De Lula, junto aos tucanos, contra Jair Messias Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso declarou publicamente seu voto no petista e citou, abre aspas, história de luta pela democracia. E chegou a hora de falarmos sobre Aécio Neves. Aécio Neves que a gente comentou lá no início, que foi elogiado, inclusive, recentemente pelo líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. Um nome-chave do PSDB? Aécio Neves, nascido em 1960 em Belo Horizonte, neto de Tancredo Neves, o presidente eleito que morreu antes de assumir. Aécio é economista pela PUC Minas. Entrou na política aos 22 anos como secretário de Tancredo, foi deputado federal
pelo PMDB em 1986, depois migrou para o PSDB. Aécio Neves foi também governador de Minas Gerais de 2003 até 2010, ou seja, por 2 mandatos, justamente os 2 primeiros mandatos de Lula, né? Ele também foi senador em 2010, candidato à presidência em 2014. Aliás, em 2014 nós temos muita história para contar, né? O Aécio perdeu para o PT de Dilma e hoje ele é deputado federal no seu 6º mandato. Ele é visto como arquiteto do PSDB moderno e também lembrado por delações na Lava Jato, olha só. E claro que não se pode esquecer da treta das caixas registradoras de voto e o PSDB de Aécio em 2014. Pois é, depois de perder a eleição para Dilma por 51% a 48%, Aécio denunciou supostas fraudes nas urnas eletrônicas, pedindo auditoria do TSE. Alegavam denúncias variadas nas redes, como votos duplicados e lacres violados. O TSE liberou o código em dezembro de 2014 para transparência. Em novembro de 2015, o PSDB disse que não era possível auditar o sistema do TSE. Pediu voto impresso e o partido acabou desistindo da ação, afirmando que o sistema é seguro, embora seja vulnerável a falhas localizadas. É complexo, é para ser complexo mesmo. Em 2021, Aécio Neves disse, abre aspas, não acredito em fraude em 2014, fecha aspas. Para finalizar, os escândalos que unem PT e PSDB, assim como na política, na corrupção, os partidos também não são rivais, são companheiros. O mensalão de 2005 do PT envolveu compra de votos por 101 milhões de reais. Lula, claro, negou, mas condenou aliados. Já a Lava Jato, de 2014, pegou os dois. O PT com o Petrolão, de 2,1 bilhões de reais desviados, e o PSDB em segundo, com réus como Aécio Neves, propina da Odebrecht. E Serra, do MDB, antigo PMDB, o pai dos dois, que liderou, mas o PSDB e PT foram atingidas igualmente. Alianças em governos estaduais e federais facilitaram esquemas conjuntos, como no caso do cartel do metrô em São Paulo, à época governado pelo PSDB. E não podemos esquecer de superfaturamentos na Petrobras, que tinham a direção PT, PSDB. Bem, meus amigos, a Lava Jato acabou revelando a amizade mais do que próxima entre PT e PSDB. Em suma, PT e PSDB são 2 esquerdistas nascidos da mesma mãe. No caso, o PMDB. Ao longo do tempo, um serviu de escada para o outro, mantiveram seus laços fortes, como na amizade de Lula e FHC, dividiram podres de corrupção e fingiram lutas eleitorais. Aécio, que em 2014 protagonizou a suposta luta da direita versus esquerda, ao ser o adversário de Dilma Rousseff, quer voltar à cena política como representante da suposta direita moderada, que nada mais é do que a esquerda que criou o PT. Agora me diz, você sabia dessa história toda? Deixa nos comentários aí o que você sabia, o que você não sabia. Se você gostou, curte, compartilha. Lembrando que também na descrição do vídeo tem o link da minha vaquinha, se você puder contribuir, agradeço muito. Um beijo e até a próxima!